Olá, professor Fabiano aqui de matemática. Hoje é a continuidade de progressão aritmética, que foi um tema que a gente viu aí no último vídeo. Então, se você caiu aqui sem querer, te aconselho de repente a depois ou antes ver a parte 1, tá? E hoje a gente vai para a parte 2, logo depois da vinheta. Bom, a aula hoje é sobre progressão aritmética, né? A gente continua o que a gente já viu em outro vídeo. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Dá o like para que esse vídeo possa atingir mais pessoas, tá bom? A seguir a gente começa a falar sobre esse tema que é tão importante aí em vestibulares, Enem, como sempre, né, os temas que a gente traz aqui. O tema de progressão aritmética, né, como a gente já falou no último vídeo, é um tema relacionado a sequências numéricas, tá, dentro da matemática. E a PA, depois a gente vai ver a PG, são tipos de sequências com determinadas características, como a gente já começou a ver, tá? Hoje é a parte 2, então continua aqui comigo. Vamos ver aí, lembrar um pouquinho de PA, né? E aí já começar vendo essa parte que se chama média. Como é que é esse negócio da média de uma PA, a média de uma progressão aritmética? Já começa adiantando para você que essa ideia da média, ela só funciona para quando o n é ímpar, tá? O que é o n? O n é o número de termos. Quando o número de termos for ímpar em uma PA, existe uma certa relação, que eu vou mostrar para vocês agora. E é bem legal e bem importante, tá? Coloquei aí A1, A2, A3. Número de termos, 3. É ímpar, né? Então aqui vai funcionar a relação que eu vou falar. Tá aí, n igual a 3, ímpar. E aqui do lado a relação. Se você pegar o primeiro termo, que é o A1, e somar com o último termo, que é o A3, e dividir por 2, vai dar o termo do meio. E o legal é que isso não é nesse caso, não é para n igual a 3, não é só para quando você tem 3 termos de uma PA. É para sempre que você tiver uma PA com um número de termos ímpar, tá? 5 termos, 7 termos, 9 termos e assim por diante. Repito, numa sequência que for uma PA, onde o número de termos for ímpar, se você pegar o primeiro termo, somar com o último termo e dividir por 2, sempre vai dar o termo do meio. E eu trouxe aqui um exemplo para a gente confirmar. Será que é de verdade mesmo esse negócio? Tá aí uma PA. 3, 7, 11, 15, 19. É uma PA de 5 termos, né? Só lembrando, aproveitando aqui a oportunidade para lembrar que isso aqui é uma PA, porque a diferença de um termo para o outro é sempre a mesma. No caso aqui, vai de 4 em 4, não é isso? Então, se a gente pegar o primeiro termo, que é o 3, e somar com o último, que é o 19, e dividir por 2, tem que dar o termo do meio, que no caso aqui é 11. Montei a relação, e agora a gente vai ver se os dois lados da igualdade, né, realmente confirmam isso. Quanto que é 3 mais 19? 22. Está aqui do lado, ó, 22. Que dividido por 2 vai dar 11, não é isso? Então está confirmada aí a relação. Tá vendo? Eu acho muito legal essa relação. Os alunos em geral ficam assim, ó, né? Caramba, funciona sempre. Você pode aí no seu caderno montar uma PA mais comprida, com, sei lá, 15 termos, por exemplo, e quando você pegar o primeiro, somar com o último, dividir por 2, vai dar o do meio, tá bom? Relaçãozinha importante. Vamos seguir, vamos em frente. Agora vem uma fórmula também, né, juntamente com a fórmula do termo geral que a gente viu na parte 1, bem importante e que aparece bastante, é bem útil, tá? Coloquei aqui uma sequência de números de 1 até 100 com reticências para contar a história, né, do matemático Friedrich Gauss, que conta a história matemática, que ele, quando pequeno, em uma aula, a professora havia pedido para que os alunos fizessem a soma de todos os números de 1 a 100. Então, tipo assim, ó, 1 mais 2, o resultado mais 3, o resultado mais 4, e fazer a soma de todos os números até o 100, né? E esse matemático, pequenininho, cerca aí de 7, 8 anos, diz a história, que ele percebeu uma relação aí nesses números. Ele nem sabia, né? A gente já sabe que essa sequência é uma PA. É uma PA de razão 1, percebeu? Mas ele percebeu que o primeiro termo, 1, mais o último termo, que é o 100, dá 101. Vocês concordam comigo? O segundo termo, mais o penúltimo, 2 mais 99, também dá 101. O terceiro termo, que é o 3, mais o antepenúltimo, que é o 98,
também dá 101. Ou seja, os termos equidistantes, né? Primeiro com o último, segundo com o penúltimo, os termos equidistantes somados sempre dão o mesmo valor, aí no caso 101. Então o jovem matemático, né, pensou, poxa, eu não preciso fazer toda a soma, né? Se cada dois somados dão 101, basta eu pegar o 101 e multiplicar por 50. Tá aí a continha. Expliquei por 50. De 1 a 100 são 100 termos. Cada dois somados dão 101. Então, são 100, cada dois dão 101. É só fazer 101 vezes 50, né? Metade de 100, porque é cada dois. E 101 vezes 50 dá 5.050. E aí conta a história que a professora, inclusive, teria castigado esse aluno por ter feito essa conta tão rápido. Diz que em cerca de 5 minutos ele entregou o resultado da conta. Por que foi castigado? Porque a professora achou que ele tivesse burlado de alguma forma a situação. Mas mais adiante, né, mais para frente, essa ideia foi aproveitada e agora em fórmula, né, ele montou a soma dos n termos de uma PA. Formulazinha que é basicamente a mesma ideia que eu falei na tela anterior. E essa é uma das fórmulas que era bom você conseguir guardar na sua cabecinha, tá? Só explicando a fórmula, Sn é a soma dos tantos termos de uma PA. Olha aqui, ó, igual a situação do menino. A1, primeiro termo, mais o AN, que a gente já viu na última aula, que é o último termo, vezes o N, que é o número de termos, dividido por 2. Exatamente isso que o jovem fez anteriormente. Só lembrando, né? Ó, Sn é a soma dos termos, N é o número de termos, A1 é o primeiro termo, AN é o último termo da PA. Então temos aqui a fórmula da soma dos N termos de uma PA, quando você tiver uma PA e quiser somar todos os termos, tá? Não precisa fazer na mão, não. Usando essa fórmula vai bem mais rápido. Trouxe aqui para a gente, já indo para o fim da aula, um exemplo. Olha essa situação. Em uma PA, cujo primeiro termo é 10, e a soma dos 50 primeiros termos é 6.625, qual é o 50º elemento, 50º termo? Como eu já falei na última aula, meu conselho é: organize os dados, tá? Antes de pensar em jogar na fórmula ou em qual fórmula você vai usar, né? Organize os dados. Veja aí, acho que está claro que o primeiro termo, o A1, é 10. Está falando aqui, ó, que em uma PA, cujo primeiro termo é 10, então A1 é 10. O N, que é o número de termos, é 50. Está claro para você? A gente está falando que a soma dos 50 primeiros termos é 6.625. Como eu quero a soma, eu tenho a soma, desculpa, dos 50 primeiros termos, então o número de termos é 50, né? 50. Outra coisa que a gente tem também é o S50. S50, o que é isso? É a soma dos 50 primeiros termos. Como está bem claro aqui no enunciado, não está? Ó, e a soma dos 50 primeiros termos é 6.625. E qual que é a pergunta final, então, do enunciado? É o A50. A gente tem que descobrir o A50, que seria o 50º termo, o 50º elemento. Interrogação, não sei. Veja que eu tenho tudo que eu preciso para jogar na fórmula da soma que a gente acabou de ver. Ó, no lugar de Sn, coloquei 6.625, que é a soma. No lugar de A1, coloquei o 10, que é o A1. O AN, último termo, eu não sei, deixei A50. O N, o número de termos, coloquei 50. E o dividido por 2 eu mantive. Resolvendo, professor, da onde que veio esse 13.250? O 2 que estava dividindo, passou para o outro lado igual, multiplicando. 2 vezes 6.625, 13.250. Continuando, esse 50 aqui a gente não vai distribuir não, tá? A gente vai passar ele dividindo. Então, 13.250 dividido por 50 dá 265. E agora esse 10 a gente joga para o outro lado, negativo, aí do lado. 265 menos 10. Resposta final, 255. Achamos o 50º elemento dessa PA, tá? Então aqui eles deram a soma para a gente encaixou na fórmula e deixou o que a gente queria descobrir como incógnita, tá bom? Dá uma olhada aí com calma,
encerro a aula por aqui. Fechamos progressão aritmética por aqui, tá? Na próxima aula eu trago a PG, a progressão geométrica, que são sequências numéricas com outras características, que aí é papo para a próxima aula, tá bom? De novo, pedindo para você aí o seu like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.